Curso Sempre. Inteligência em concursos. Retomamos! Vamos visualizar aonde vocês estão na nação brasileira. Bonito falar assim, né? Senhores, o que é importante vocês saberem do artigo 144? Tudo! Tá bom assim pra vocês? Só tudo. Mas é um artigo difícil? Não, e é gostoso, porque na verdade vocês se visualizam, né? Você fica se imaginando dentro da carreira policial, e a gente só tem que estudar especificamente esse artigo 144. Trouxe para vocês um organogramazinho. Esse organograma é muito importante. E é importante, nós começamos falando do artigo 144, que é a composição da segurança, a organização da segurança pública. E eu coloquei ali na página 27, super importante, algumas distinções iniciais, antes da gente enfrentar o artigo 144, algumas distinções iniciais dessa palavra segurança e polícia, né? É bem importante essa distinção. Primeiro, polícia administrativa, distinção de polícia de segurança, e a polícia de segurança é dividida, é diferenciada, né, entre polícia administrativa e polícia judiciária. Vamos começar nas distinções. A primeira distinção, que é a polícia administrativa, ela é estudada pelo direito administrativo. Ela nada tem a ver com as atividades empreendidas pela polícia. É o exercício regular do poder de polícia, que não reprime ilícitos, mas limita direitos fundamentais. Lembra do poder de polícia? O poder de polícia é aquele que é a autoridade administrativa limitando, disciplinando direitos relativos a bons costumes, a ordem, bem-estar. Isso está lá no artigo 77 e 78 do Código Tributário Nacional. É polícia administrativa e não vocês. Tudo bem? Joia. Aí nós temos a polícia, que é a polícia, distinção que eu trouxe para vocês, de segurança, que compõe a segurança, essa sim, que está lá no artigo 144. A polícia de segurança, ela é subdividida em polícia administrativa, que nós podemos chamá-la de ostensiva. A polícia administrativa é polícia ostensiva, que ostenta a farda, que ostenta o poder para limitar, para evitar os ilícitos. Estão se sentindo? Tem que ostentar para limitar o cometimento de crimes, reprimir ou prevenir crimes. É a polícia administrativa ostensiva. De outro lado, nós temos a polícia judiciária. O que é essa polícia judiciária? Que também é vocês, né? A única que tem. É uma polícia de investigação. Ela vai identificar, ela vai auxiliar o delegado de polícia nas atividades de persecução criminal, ou seja, no próprio inquérito, no processo de investigação. Certo? Tudo bem? Bacana? Então vocês, Polícia Federal, tem a única polícia que tem a parte administrativa, que tem a polícia administrativa e, portanto, ostensiva, e também tem a polícia judiciária. Vira seu organograma. E eu vou dizer a vocês o seguinte. Esse rol do artigo 144 é taxativo. Gente, eu falo sempre, o pessoal roda na prova. O que eu quero dizer com isso? Nada, ninguém mais além compõe a segurança pública. Só essa estrutura que está no seu organograma, ninguém mais. Por que eu digo isso? Porque as bancas colocam outras pessoas, outras instituições. Guarda Municipal, que mais? Eles colocam segurança, a própria segurança nacional. Eles trazem... Então, quem faz questões de concurso sabe que eles fazem isso. DR, DENIT, sei lá, coloca um monte de coisa, né? Não, essa lista é taxativa, tá certo? As guardas municipais, a gente já vai falar um pouquinho sobre ela não está prevista no artigo 144, ela está autorizada a sua criação, mas ela não está criada pela Constituição Federal. E essa segurança está criada, foi concebida pela Constituição Federal. Isso é uma questão muito séria, e em virtude disso há várias ações de declaração de inconstitucionalidade, de leis que criaram polícias científicas em alguns estados. Vários processos estão parados no STF, alguns até, o processo não vingou, mas não foi porque não tinham mérito,
foi porque as pessoas que ajuizaram essas ações não tinham poderes mais para ter ajuizado, não tinham capacidade ativa para ajuizar a ação, mas várias polícias científicas já tiveram que ser dissolvidas e reincorporadas à Polícia Civil, porque a Polícia Científica não faz parte da segurança. Então não poderia, tecnicamente falando, existir. Então quem estuda, por exemplo, a Constituição, no caso do Estado do Paraná e as outras polícias civis, vocês têm constituições estaduais, aí tem Polícia Civil e Polícia Científica. A Polícia Científica não é um delegado, é um perito. Então a composição é totalmente diferente. Mas se for analisar friamente a Constituição Federal, se essa lista do 144 é taxativa, a Polícia Científica não existe. E esse é o pressuposto, e esse é o grande fundamento do STF para declarar a inconstitucionalidade. Ouvi, reza a lenda, não sei, aí não atuo, mas enfim, que a Polícia Científica do Estado do Paraná está nos trabalhos para voltar e para incorporar a estrutura da Polícia Civil. Ouvi dizer. Mas, se for verdade, o que é bem provável, decorre dessa questão da lista taxativa do artigo 144. Tudo bem, bacana. Vamos lá, vamos visualizar? Vamos visualizar o nosso material, nosso organograma? De um lado, nós temos a Polícia de Segurança. Ei! Segurança do artigo 144 não é segurança do artigo 6º. Lembra que a gente falou sobre isso? São direitos sociais. Segurança, assistência aos amparados. Ei! Segurança do artigo 6º é segurança jurídica. Que segurança jurídica? De que eu nunca vou receber menos que o mínimo. Segurança jurídica de que eu nunca vou, por ser mulher, ser tratada de forma diferente. Apenas tão somente pelo sexo, né, de uma forma generalizada. Apenas posso ser discriminada nos termos da Constituição Federal ou de exigências do cargo. Segurança de que um menor de 14 anos não vai exercer atividade noturna, insalubre, perigosa. Segurança lá do artigo 6º. Direito de segunda dimensão. Aqui não é direito de segunda dimensão. Aqui é estrutura, é órgão. São normas institutivas da Constituição Federal. Tudo bem? Criam instituições, são criadas instituições pela Constituição Federal. Então nós temos a segurança. Essa segurança pública é composta por polícia administrativa, que nós chamamos de polícia ostensiva. Além dessa polícia administrativa, nós temos, como está no teu material, a polícia judiciária ou investigativa. Tá? A polícia... Se a França entra na sala, vai ficar... Né? Não, ó. Problema sério, né? Vamos lá, senhores. Bom, mas também, se for olhar tudo que eu escrevo no quadro, falando, essa mulher é analfabeta, né? Porque tem um problema sério para escrever. Não é analfabeta funcional. Vamos lá. Além da polícia... Você não podia concordar. Credo, ele concordou. Que coisa, né? Vamos lá? Não, professora, na verdade a gente olha o quadro, mas a gente não está lendo o quadro. A gente está lendo as suas informações, é mais ou menos por aí, né? Eu estou lendo os seus pensamentos, a sua voz, mas não estou lendo o quadro. Se for para ler o quadro, ferrou, né? Bom, obrigada. Vamos lá. A polícia administrativa, ela é composta, ou ela é subdividida, no âmbito da União e no âmbito do Estado. E a polícia judiciária, também no âmbito da União e também no âmbito do Estado. Polícia administrativa da União é composta por quem? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. E se algum dia você estiver parada esperando o trem e você vê um cara com um negocinho assim... deve ter uns 5 no Brasil inteiro, que estão quase se aposentando compulsoriamente. Tem? Eu errei por pouco, né? Polícia Ferroviária Federal. Mas é porque naquele contexto, né, que a gente tinha rede ferroviária, que tinha uma circulação maior, mas hoje em dia tá, né, só com aquele negocinho lá. Ó, polícia! Aquela musiquinha do trem, né? E aí o pessoal para. É por aí.
Vamos lá, Não era delegado, era xerife, né? Tá, então nós temos a Polícia Ferroviária, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal. No âmbito dos estados, quem nós temos? Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, que é o que se diferencia nas constituições estaduais. Às vezes eles tiram, colocam junto, as constituições têm uma composição, às vezes, estaduais diferentes, né? Por que eu tô falando isso? Para o pessoal que vai fazer concurso agora, no fim de semana, né? Meu conselho, dá uma olhadinha na parte que cai Constituição Estadual, não cai? Dá uma olhadinha na parte de segurança pública, no edital, na Constituição deles, antes de viajar. Baixa lá, olha essa parte de segurança pública, para ver o que tem de diferença. Normalmente eles gostam de perguntar isso para vocês, tá? Como é que é a composição, se tem polícia científica, é bacana olhar isso. Normalmente cai, tá? Bom, tudo bem. Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Esses caras aqui são forças auxiliares das Forças Armadas, né? Então, esses caras aqui, ó, são forças auxiliares. Ou seja, decretou guerra, vem policial militar, vem bombeiro. Porque eles são auxiliares às Forças Armadas. Eles têm autonomia, eles não fazem parte das Forças Armadas. Então tá a questão do artigo 144. São civis. Quer dizer, civis não, né? São militares, lógico. Mas assim, eles estão dentro da composição da segurança pública, não estão dentro das Forças Armadas. Se fosse seguir o raciocínio, era interessante que eles estivessem lá na Força Armada e não aqui, né? É porque ele é um pouco lá e um pouco aqui. Mas enfim, ele tem coronel, tem aquela questão de subordinação, remete-se às Forças Armadas, a prestação de contas é lá para as Forças Armadas. Então tem toda uma questão da unificação. Não vai sair nada. Que a União fica com tudo? Não vai sair nada. O pessoal está morrendo de medo. Das Forças Armadas. É na mesma, né? Ah, não. Não. Peraí. Não, a Constituição Federal, não, eu falei genericamente, né? Forças Armadas, não, né? Não vai mandar o cara para o mar. Não. Forças auxiliares do Exército. Das Forças Armadas, mais especificamente do Exército. Ótimo. Beleza, imagina, né? Vou mandar o... Não vou mandar ninguém vai mandar o policial militar nadar no mar, né? Não, tudo bem. Então, coloquei aqui errado, Forças Auxiliares do Exército, das Forças Armadas, mas mais especificamente do Exército, de das forças, né? Polícia Judiciária da União, única da União, quem é? Polícia Federal. E do Estado? Polícia Civil. Certo? Tá aqui. Pronto, essa é a composição. Vou colocar aqui, tá? Que eu falei. Vou falar besteira, né? Exército. Continuando lá. O que é importante saber agora, gente? O que eles perguntam demais? Atribuições. Muito. E não tem mistério, gente. É leitura do artigo 144 da Constituição Federal, tem que ler as atribuições. Agora, vamos entender genericamente qual que é a ideia dessas estruturas que compõem a segurança? É a mesma ideia que deve se ter quando se estuda, por exemplo, o Poder Judiciário. A Polícia Federal, por toda a sua composição federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, existe para reprimir atos ilícitos ou para atuar contra atos ilícitos já ocorridos, investigar os atos ilícitos já ocorridos, que tenham interesse da União. Seja de interesse da União, de forma direta ou de forma indireta, tá? Olha só o que a gente tem que ler, ou de que forma que a gente tem que entender. Deixa eu só pegar aqui, ó. Parágrafo 1º. A Polícia Federal é instituída por lei como órgão permanente. Sublinha, órgão permanente. Vocês acham que isso não é muito importante, mas essa questão de órgão permanente é tão importante que agora também foi feita uma emenda que modificou a estrutura da Defensoria Pública da União e lá passou a constar a característica de permanência. Tá? Isso é realmente importante, ou seja, diferente, é o que diferencia a Polícia Federal da Força Nacional, que não é um órgão permanente. E tem uma discussão, se é órgão, se não é órgão, se é só uma estrutura. Até hoje ainda é um negócio meio
discutível, não dá nem para perguntar muito em concurso, porque ainda é uma coisa meio... ainda é algo um tanto quanto discutível. Mas permanente, organizada e mantida pela União, estruturada em carreira e destina-se a... Gente, por favor, não adianta. Infelizmente, nós vamos ter que fazer um exercício de leitura em sala de aula. Vamos. Faremos e vamos pontuar o que normalmente cai na sua prova, tá? Apurar infrações penais contra a ordem política e social em detrimento de bens, serviços e interesses. Sublinha! Interesse de quem? Se a Polícia Federal, o interesse é da União. Claro. Mas o que cai não é isso. O que quebra é o que segue isso. Olha lá. Ou de suas... Sublinha. Gente, não sublinha esse parágrafo, o inciso inteiro. Só isso. Ou interesse direto da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas. Senhores, é a mesma coisa que quando eu explico o Poder Judiciário. Não é correta a assertiva. Banco do Brasil é o quê? Sociedade Economia Mista. Crimes em que o Banco do Brasil tenha sido a vítima, o sujeito passivo, serão apurados pela Polícia Federal, sim ou não? Sim ou não? Não. Diretamente, no primeiro momento, não. Mas pode. Se tiver interesse direto da União, se tiver participação de alguém, né, aí tem algumas peculiaridades. Mas no primeiro momento, numa prova de direito constitucional, eles trazem de forma muito objetiva. Eles inserem apenas a sociedade economista, mas não diz por quê. Então tá errado. Entenderam o raciocínio? Tudo bem? Bacana? Toma bastante cuidado com relação a essa generalização. Poderá a União intervir ou atuar em atos ou contra crimes contra a administração pública indireta da União. Certo ou errado? Errado. Porque generalizou. Tá? Tem que tomar bastante cuidado com essa questãozinha, cai demais isso aqui, tá? Assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional ou cuja repressão uniforme ou que exija repressão uniforme. Tranquilo? Tranquilo, né, gente? Repito, o que mais cai é quem são as outras pessoas que também se cometer crime contra... Aí tem gente que me pergunta assim, Adriana, que problema sério. Cadê as fundações? Fundação pública de... Vamos lá. Para a gente conseguir responder, a gente tem que saber de direito administrativo. Fundações públicas têm natureza jurídica de autarquias. Se for personalidade jurídica de direito público. Elas têm a mesma natureza jurídica de autarquias. E aí, se for fundação com natureza jurídica de direito público, atuará a Polícia Federal. Tá? Tudo bem? Ou seja, não são todas as fundações que serão objeto de investigação ou de repressão da Polícia Federal. Tá bom? Toma cuidado com isso. Inciso 2. Oi. Autarquia? IBAMA. Então, você que tem um crime ambiental, e aí, vou dar um exemplo. Venda de licenças ambientais. Licenças ambientais concedidas pelo IBAMA. Santa Catarina. Aquela regiãozinha ali. A concessão de licença, ou sendo competência do IBAMA a concessão de licença, e foram vendidas as licenças para edificar, quem é que vai investigar? Polícia Federal. Porque a licença seria concedida pelo IBAMA, que é uma autarquia federal. Banco Central, autarquia federal. As universidades federais, que são autarquias especiais. A ANAC, a Anatel, a ANEEL, que são autarquias, agências reguladoras executivas. Então, aí a importância de saber o direito administrativo, né? Então, todas essas são autarquias. Tá bom? Caixa Econômica, empresa pública. Polícia Federal. Correio, empresa pública. Também. Aí você tem que só tomar bastante cuidado. Às vezes eles colocam... Abre parênteses. Ultimamente, nas provas de direito administrativo, nas provas de direito administrativo, eles trazem listas de empresas públicas e sociedade economista. Pergunta para vocês. Então, qual é o meu conselho? Lá no direito administrativo, que você entre na internet e digite lá, empresa pública. Vai abrir um monte. Sociedade economia mista, vai abrir um monte. Copia, cola e deixa junto do teu material. Porque é bom que você decore algumas
porque essas mais importantes, normalmente a banca pergunta. Ele pode perguntar ou na aula, ou na matéria de direito constitucional, ou mesmo em direito administrativo. Tá bom? Bacana? Porque a gente fica confuso, né? Ai, será que é empresa pública? Será que é sociedade economista? É bom a gente estar sempre olhando, tá? Tudo bem? Continuando. Prevenir ou reprimir tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, contrabando, descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de sua competência. Tá? Bacana? Foi a última prova, né? A dissertação foi justamente sobre isso, né? Era uma situação de contrabando, né? Não. Era descaminho. Hã? Foi. A dissertativa. É. Eu não sei se era PF ou PRF. Eu acho que era na PF. É, que era descaminho. Então foi PRF. Então pronto, enfim. Foi um desses dois. O problema é que os dois foram muito próximos, né? E a gente fica confundindo a questão do outro. Mas vamos lá. Exercer funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. E muito provavelmente vocês irão para a área de fronteiras. Né? Essa é a perspectiva, né, que eles esperam para esse concurso. E exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. A gente sabe aqui, ó. Polícia Judiciária da União, só a Polícia Federal. Tranquilo. A Polícia Rodoviária Federal, órgão também permanente. Tranquilo, dá uma lida lá. A organizada e mantida pela União, estruturada em carreira e destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Olha aqui, ó, ostensividade. É uma polícia administrativa. Tá? A Polícia Ferroviária Federal, aos 8. Órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Tudo bem? Ou seja, de uma certa forma, é uma atribuição que agora passa a ser de vocês, né? Polícia Federal. Fiscalização de trem. Que existia, né? Próxima. Polícia Civil. A Polícia Civil é por exclusão. Por que é por exclusão? Porque não cabe para a União. Concorda comigo? E porque a Polícia Civil não faz ostensividade. Logo, sim. Que é a competência do Estado. Quando a gente estuda a competência do Estado, sempre é residual. A Polícia Civil também é. Ó, vem. Por que é residual? Gente, porque a Polícia Civil não faz atividade ostensiva. Se eles colocarem na tua prova ostensividade, pode riscar. Polícia Civil, ó, cabeça, investigação. Tudo bem? E se faz investigação e não cuida dos interesses da União, o resto, Polícia Civil. Por isso que a Polícia Civil está... Né? Que todos os outros crimes serão investigados por quem? Todos os outros. Polícia Civil. Que loucura, né? A ostensiva você ainda tem como dividir. Mas aqui não. Então, ou é da União investigada pela Polícia Federal, ou não é a União, tudo Polícia Civil. Crime contra patrimônio, crime contra a pessoa, tudo. Crime contra a administração, desde que não seja a União, tudo vai na Polícia Civil. Vamos lá? Polícia Civil dirigida por delegado de polícia de carreira. Incumbe ressalvada a competência da União, ó, residual, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Ó como é residual. Por que exceto militar, gente? Porque infrações militares não é a Polícia Civil que vai investigar. São os próprios militares. Tá certo? Gente, então é muito tranquilo. O que você tem que saber? Competência da Polícia Federal e competência da Polícia Militar. Pronto, acabou-se. Você sabe a competência da Polícia Federal, que é tranquila. Sabe quais são os sujeitos que a Polícia Federal tem que zelar. E sabe qual é a competência da Polícia Militar? Como é que você vai errar uma questão dessa? E cai demais assim, gente. Tá lá, Polícia Militar. Cabe à polícia, ó, só poderia. Ostensividade, ó. Ostensividade, Polícia Militar. E a preservação da ordem pública. E os corpos de bombeiro, militares, além de atribuições definidas em lei, incumbem a execução de atividades de defesa civil. Parágrafo 6º. As polícias militares, corpos de bombeiro militar, são forças auxiliares e reserva do Exército. Eu só falei Forças Armadas para testar vocês. Né?
Exército, que é Forças Armadas. Na verdade, eu quis dizer que era. Errou, pronto. Vai lá. Subordina-se juntamente aos policiais civis, aos governadores do Estado, do Distrito Federal e dos territórios. Ei! Aqui, ó. O Estado, o governador e o governador. É o chefe da Polícia Civil e da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Nós temos uma exceção no caso de Distrito Federal. Emenda constitucional. Não. O Distrito Federal, quem é que mantém? A União. E ele está subordinado a quem? Ao governador do Estado. Então é a Polícia Civil mais bem remunerada. Corpo de Bombeiros. Ou Polícia Civil do Distrito Federal. Do Distrito Federal, tudo do Distrito Federal. Financiado pela União. Subordinado ao governador. Subordinado ao governador. Está lá na competência, mas a gente vai ver isso. Eu vou fazer uma aula extra para vocês, uma matéria extra para vocês na aula que vem, que é a parte de competência dos entes da federação. Foi uma emenda constitucional recente também e que modificou essa questão do Distrito Federal, tá? Interessante saber isso. Vamos fechar, para a gente poder terminar e fazer um breve break. A lei disciplinará a organização e funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Sublinho, parágrafo 8º. Os municípios poderão constituir norma de eficácia limitada institutiva. Poderão constituir as guardas municipais destinadas à proteção dos bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. Senhores, as guardas municipais não compõem a segurança pública. Nos termos do artigo 144. Ok? Institutiva. Limitada institutiva. Breve break, já retomamos.